É isso aí, quinto ano, professor Balada Mix, aula 2 da revisão da apostila 2, o caderno 2 aí dos quintos anos. Eu sou o professor Baladelli e trabalho a disciplina de matemática dos quintos anos aqui no Colégio CCIM, galera. E olha só que interessante, nessa apostila número 2, nós vamos começar a estudar aquela parte da geometria, aquela parte básica que a gente consegue medir os espaços, né? Tanto o comprimento, a largura, o perímetro, a área, o volume. Então, eu estou aqui para te ajudar nessa breve revisão com o professor Baladelli, hein? Acompanha comigo aí os slides. Vamos lá, então? Tá aí, aula 2, apostila 2. Vamos lá, então? Vamos embarcar nessa agora, galera. Revisão para você de qualidade com o professor Balada Mix. Galera, preste atenção nessa aula, que eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser pegar o seu caderno e considerar algumas anotações aí, seria muito bom nessa revisão, galera. Vamos lá, então? Estou aqui para te ajudar? Começa a aula, então. Vamos lá, galera. Olha só que interessante. Na apostila 2, nós vamos estudar área, perímetro e volume. Nós vamos aprender e relembrar esses três conceitos importantes da geometria. Claro que aqui eu trouxe uma planta básica, visto de cima, do que seria mais ou menos talvez um espaço dentro de um apartamento ou de uma residência. Ó, aí eu tenho a sala na cor verde, a cozinha na cor laranja, um corredor na cor amarela, o quarto na cor azul claro, um outro quarto na cor lilás, o banheiro na cor cinza, né? O fato é que nós podemos calcular, além do comprimento, ou seja, a largura, né? O comprimento, a altura, a gente consegue também calcular a área de cada figura dessa daí, cada cômodo, né? Tudo bem? Bom, vamos fazer por partes esse estudo para você não se perder durante a aula, tá bom? Vamos começar estudando então, galera, o conceito básico de perímetro, tá? Bom, vamos relembrar então o que é perímetro com o professor Balada Mix, combinado? Vamos lá então? Galera, afinal de contas, o que é perímetro? Bom, vamos lá. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, preste atenção. Toda vez que você está interessado em saber a medida do contorno dos objetos, tá? A gente vai chamar isso de perímetro. Na verdade, pessoal, o perímetro é como se eu estivesse considerando o comprimento dos lados e realizando a soma de todos os comprimentos de todos os lados de uma figura. Olha esse campo de futebol aí que você está vendo no slide. Perceba que ele tem 100 metros de comprimento e ele tem 70 metros de largura. Então, é possível calcular, não sei se você está vendo ali na cor vermelha, vou pegar meu laser aqui para você enxergar bem o que eu estou falando. Ó, aqui na cor vermelha, é como se eu estivesse considerando o contorno do campo de futebol. Imagina, por exemplo, que eu queira colocar ali, sei lá, uma tela de alambrado em volta desse campo de futebol, para isolar esse campo, digamos assim, da torcida. Vamos supor que eu queira fechar com uma tela de alambrado. Quantos metros de tela para eu fechar esse campo seriam necessários eu comprar? Sabe aquelas telas de alambrado? Tem aqueles arames assim enrolados, que a gente coloca assim em volta, para cercar, né? Aquelas áreas em apartamentos, quando você tem ali aquelas quadras de apartamento, dependendo do local que, né, o pessoal cerca lá com tela, até a parte de cima, às vezes a pessoa acaba cercando, porque não quer que a bola escapa lá para o vizinho, né? Aconteça alguma coisa, enfim. Então aqui é mais ou menos isso. Imagina que eu quero fazer o perímetro do campo de futebol, né? Qual que seria uma ideia básica, então? Vamos aprender agora nessa aula com o professor Baladelli. Vamos lá, então? Bom, em relação à unidade, nós consideramos a unidade de medida, ele vai respeitar a unidade que está sendo considerada. Por exemplo, se eu calcular o perímetro em metros, se eu somar os comprimentos em metros, a resposta final será metros. Se eu calcular o perímetro em centímetro, a resposta final será centímetro. Se eu calcular o perímetro em milímetro, a resposta final será milímetro, ok? Porque, lembre-se, nós estamos medindo, somando a dimensão de cada lado de uma figura. Então, como ela é unidimensional, ou seja, tem apenas uma dimensão, o perímetro respeita a unidade correspondente. É bem importante que nesse momento vocês entendam isso que eu estou falando. Mas no campo da matemática, se a gente ficar só na teoria, não vamos entender muita coisa, não é verdade? Bom, vamos seguir então nossos slides aí. Galera, como que eu calculo então um perímetro na matemática? Vou diminuir um pouquinho minha janela aí para não te atrapalhar. Olha só,
Para calcular o perímetro, por exemplo, de um polígono qualquer, basta adicionar a medida de todos os lados. Então, eu tenho que somar as medidas de todos os lados. Perceba o que eu estou falando agora. Lembre-se, é uma revisão. Veja, para eu calcular o perímetro, é necessário que eu realize a soma de todos os lados do polígono. Entende? Então, não é muito difícil. É só realizar a soma. Olha só, perceba agora o campo de futebol, como havia mencionado. Como que eu calculo, por exemplo, o perímetro desse campo de futebol? Eu tenho medo que você realize a soma mental 100 metros mais 70 metros, sem considerar que você tem dois lados iguais a 100 metros e dois lados de 70 metros. O perímetro é a soma de todos os lados. Como ele é um quadrilátero, eu tenho que somar os 4 lados do campo de futebol. Então, eu vou realizar a seguinte conta. Eu vou escrever P de perímetro, como se eu estivesse fazendo uma igualdade. Vou medir dois lados de 100 metros, afinal de contas, a parte de baixo tem um comprimento de 100 metros também. E, claro, vou somar duas vezes o comprimento de 70 metros. Então, o meu perímetro será dado por 100 mais 100 mais 70 mais 70. Percebeu? Eu tenho medo que você não esteja entendendo o que eu estou fazendo agora. Ó, o perímetro é a soma dos 4 lados. Eu tenho dois lados medindo 100 metros, 100 mais 100, mais dois lados medindo 70 metros, que é a largura do campo. E aí, juntando todas essas medidas, eu tenho aqui o seguinte. Claro que eu posso juntar 100 mais 100 dá 200 metros, 70 mais 70 dá 140. O agrupamento que eu queira fazer na soma, aí vai de cada um. Eu agrupei dois lados medindo 100, 200 metros. Dois lados medindo 70, 140 metros. Para no final juntar 200 mais 140. Nada impede que você faça a soma de pé. Tudo bem? Vamos lá então? Claro que 200 mais 140 metros, o perímetro vai ser igual, que eu chamei de P de perímetro, 340 metros. Perceba que a unidade utilizada respeita exatamente a que está sendo medida no exercício. Como está sendo medido em metros, então a resposta final será em metros. Então não pode misturar as unidades. Tem que respeitar o que vem no exercício. Tudo bem? Combinado? Então, eu realizei a soma dos 4 lados desse quadrilátero que tem o campo de futebol. Vamos prosseguir, então? Vamos ver se você realmente entendeu esse conceito. Vamos lá? Um outro probleminha com perímetro para você aí. Acompanhe comigo, hein? Sabendo que o perímetro de um quadrado é de 68 centímetros, qual a medida de cada lado do quadrado? Pessoal, eu não sei se você sabe, mas o quadrado tem 4 lados de mesma medida. Ele tem 4 lados iguais. Eu não sei se você percebeu, mas agora o raciocínio é o inverso. Eu te dei o valor do perímetro. Eu dei o valor da soma dos 4 lados do quadrado. Percebeu? Vamos comigo então? O quadrado está ali. Mas eu não sei quanto mede cada lado. Mas eu sei que tem 4 lados iguais. Perceba que eu coloquei a interrogação nos 4 lados desse quadrado na cor rosa aí. Pessoal, mas eu fiz a soma dos 4 lados. E perceba que ao realizar essa soma, eu também posso considerar que a quantidade, ou seja, a medida do lado do quadrado, multiplicado por 4 lados iguais, deu 68 centímetros. Percebeu? Olha só o que eu estou fazendo. Eu vou falar de novo. Eu considerei o ponto de interrogação, que eu não sei quanto vale, mas eu sei que é igual para os 4 lados desse quadrado. Multiplicando por 4, porque se eu somar 4 vezes o valor desse lado, é o mesmo que pegar o ponto de interrogação, que eu não sei quanto vale, e multiplicar por 4, que vai ser o seu perímetro, e deu 68 centímetros. Mas olha só que interessante. Se um número desconhecido multiplicado por 4 deu 68, eu posso pensar na operação inversa para achar o valor da interrogação,
que seria o lado do quadrado. Bom, então se a multiplicação por 4 deu 68 centímetros, se eu considerar 68 dividido por 4, eu chego no tamanho do lado desse quadrado. Percebeu? Como o quadrado tem lados iguais, se eu considerar 68 dividido por 4, eu acho o tamanho do lado desse quadrado. Olha só comigo essa conta, então. 68 dividido por 4. Considerando 6 na tabuada do 4, eu vou colocar 1 embaixo da chave. E vou diminuir 6 tira 4. Vai sobrar 2. Olha comigo lá no slide, ó. Como sobram 2, eu abaixo 8. 28 na tabuada do 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. Menos 28 vai sobrar 0. Perceba, então, que o lado do quadrado é 17 centímetros. Legal esse exercício, né? Então, eu usei o perímetro, que tem 4 lados iguais, e eu sabia que o número, ou seja, o lado dele multiplicado por 4 deu 68 centímetros. Como eu pensei na operação inversa, 68 dividido por 4 deveria dar e deu o tamanho do lado desse quadrado. Então, se eu somar 17, mais 17, mais 17, mais 17, provavelmente vai dar 68 centímetros, que é o perímetro, a primeira informação do problema. Entendeu a ideia? Eu espero que sim. Ó, vamos continuar nosso estudo? Vamos lá? Galera, vamos fazer mais um probleminha com perímetro, para você entender de vez a ideia do perímetro, que é a soma do comprimento de todos os lados de uma figura de qualquer tamanho, principalmente se ela for poligonal, que tenha lados retos, linhas poligonais, beleza? Vamos lá então. Observe agora, nessa malha quadriculada, esse desenho que está aí na cor cinza. Tudo bem? Deu uma olhada aí? Vamos ver a pergunta desse exercício. Você pode também desenhar e pintar esse desenho lá no seu caderno, se assim você desejar, beleza? Galera, qual o perímetro do contorno dessa figura? A pergunta parece uma pergunta muito ampla, mas olha no cantinho da figura, ó, tá vendo meu laser lá? Perceba que cada lado do quadradinho pequenininho, tem 1 centímetro de comprimento. Lembra aquele quadradinho do seu caderno quadriculado? Tem caderno de matemática, principalmente, que é aquele caderno quadriculado, que tem quadradinhos que medem 1 por 1, igual está aí nessa figura, 1 por 1 centímetro. Tudo bem. Tem caderno quadriculado que vem 0,5, meio milímetro por meio centímetro por meio centímetro. E aí os quadradinhos são um pouquinho menor. Mas considerando o quadradinho da figura, cada lado desse contorno tem 1 centímetro de comprimento. Tudo bem, gente? Agora, vou dar um detalhe para você aí. Ele quer que você calcule o comprimento total, como se você estivesse cercando a figura. Tá vendo essa linha mais escura, na cor preta, em volta dessa figura? Tem esse formato de cruz aí? Então, essa linha na cor preta, ele quer o comprimento total dessa linha que está cercando a figura. Percebeu? E perceba que cada comprimento é formado por um quadradinho, que tem lado de 1 centímetro. Então, vou dar uma dica para você. Olha só como é que resolve esse problema. Vamos escolher um ponto para chamar de ponto inicial. Porque se eu considerar esse ponto inicial, eu vou somando os comprimentos de cada quadradinho de 1 em 1 centímetro, e aí eu dou uma volta em volta dessa figura e volto no mesmo ponto, no mesmo lugar que eu comecei a contar. Olha só a minha dica então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar esse X na cor vermelha. Eu tô partindo dali. Imagina que eu estou saindo bem daquele X na cor vermelha lá da figura. Tá vendo lá? Bom, como eu estou saindo de lá, eu vou dar uma volta aqui, vou subir aqui, ó. Cada quadradinho que eu andar, eu conto de 1 em 1 centímetro. Então, eu vou contando de 1 em 1 até dar uma volta completa e voltar no xizinho vermelho. Entendeu a brincadeira? Vamos tentar contar comigo, então? Vamos lá? Vamos contar no laser ali do mouse, né? E a gente confere e vê se vai bater com a resolução. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, voltei no mesmo lugar. Olha só que interessante, ó. Começando do X vermelho e voltando para o mesmo lugar, podemos contar 28 quadrados de lado 1 centímetro. Logo, o perímetro dessa figura que você está vendo aí é 28 centímetros. Percebeu como é que você conta o contorno da figura? Perímetro é o total do contorno da figura. Então, você escolhe um ponto para começar. E como se você estivesse dando uma volta completa em torno da figura e vai contando esses comprimentos de 1 em 1 centímetro. Beleza, quinto ano? Tá aí o terceiro exercício de perímetro desse vídeo. Mas eu não posso ficar só nesse tema, concorda? Então, eu vou considerar a gente continuar as ideias da apostila 2 de matemática com o próximo tema agora, na tela. Vamos lá? Galera, o próximo tema para a gente entender de vez a apostila 2 é área. Galera, não sei se você sabe o que é área, ou se você lembra como calcula a área de algumas figuras que nós vimos no nosso material. Mas eu estou aqui para refrescar sua mente. Olha só, ao analisar a medida do contorno, que acabamos de ver através do perímetro, podemos também calcular o espaço ocupado por uma figura geométrica. Calculando, então, o seu espaço interno. Galera, então olha aqui, eu vou até grifar com a minha caneta marca-texto aqui. Aliás, vou exagerar um pouco nesse grifo na cor amarela. Perceba, então, que área é o espaço interno, a parte de dentro, do interior, do preenchimento de uma figura. A área, então, vai ser uma unidade bidimensional, de 2 dimensões, porque ela está completando o espaço que ocupa nesse objeto poligonal. Por que nós referimos aos polígonos? Que geralmente são figuras mais bem comportadas para calcular a área, né? Já que normalmente a gente compara com algo que nós conhecemos. Agora, galera, esse espaço interno que nós chamamos de área pode ser medido em várias unidades. Como que nós medimos, então, quais unidades utilizamos para calcular a área geralmente no nosso dia a dia? Bom, perceba que eu trouxe uma figura para você entender que agora eu não estou mais interessado no contorno dessa figura. Não estou interessado. Eu estou interessado na parte preenchida, nesse caso, na cor lilás dessa figura aí. Pode ser roxo também, não tem problema. Eu queria que você entendesse que eu estou interessado qual é a porção que está pintada dessa figura aí. Como que eu calculo a área desse retângulo, por exemplo. Mas antes de entrar nesse cálculo propriamente dito, eu queria que você entendesse as unidades da área. Bom, vamos comigo. Como que eu calculo a área, primeiramente? Para retângulos, geralmente, multiplicamos o comprimento pela largura. Vou repetir. Quando é uma figura retangular, a gente mede o comprimento, mede essa largura e multiplica essas 2 dimensões. Multiplica 2 dimensões, ok? Já para quadrados, como tem 2 lados iguais, a gente multiplica. Produto é vezes, tá? Essa palavra que está aparecendo aqui, ó, é a multiplicação, é vezes, tá bom? Lado pelo lado, porque quadrado tem lados iguais, tá? Para você entender melhor, olha a figura comigo aí, ó. Perceba, então, que eu tenho um retângulo e um quadrado. Bom, a largura do retângulo e o comprimento são dadas. Imagina que você conhece a largura, você vai lá, você pode realizar a medição com uma trena, com uma régua, depende do tamanho do retângulo que você tem, né? E aí você fez a medição do comprimento e da largura. A área, A, que eu vou chamar de A área, né, de letra A, é o comprimento vezes a largura. Perceba, então, que eu estou escrevendo exatamente o cálculo que vamos utilizar no caso do retângulo. Para o quadrado, a área A, eu vou chamar de A de área, e a gente vai multiplicar o lado pelo lado, porque quadrado tem lados iguais. Então, você faz lado vezes lado. Tudo bem? Bem, vamos lá? Olha aqui, quadrado, então, a área do quadrado é lado vezes lado. Mas perceba que nos 2 cálculos, eu multipliquei as 2 dimensões que ou é fornecida, ou a gente pode realizar a medição. Beleza? Estamos juntos, então? Bom, basicamente, nós vamos estudar essas 2 figuras, então. A área do retângulo
e a área de um quadrado, para você entender bem esses dois cálculos iniciais para a gente pegar bem firme a revisão desse conteúdo aí. Combinex? Vamos lá então, gente. Qual unidades utilizamos, né? Claro que aqui o professor talvez tenha invertido um pouco a ordem, mas em geral, a unidade usada para calcular a área vai depender do tamanho da área que se quer, tá? Por exemplo, a área é muito grande, nós utilizamos o km2, que é o quilômetro quadrado. O quilômetro quadrado, que é o km2, pode ser expressa para calcular a área de cidades, estados e até países, beleza? Já o metro quadrado, que é o M2, tá vendo aqui a nomenclatura? Ó, é mais usado no dia a dia, expressa a área de terrenos, casas, apartamentos, regiões em que o cálculo das dimensões sejam facilmente obtidas usando o metro, percebeu? Já o cm2, que é o centímetro quadrado, olha aqui, o centímetro quadrado, é expressado, por exemplo, em áreas menores, como a área da folha de papel, a área da folha do seu caderno, regiões pequenininhas, que eu consiga medir por centímetros, tá bom? Então, preste atenção, vai depender muito da unidade que se queira utilizar, né? Para grandes regiões, né? Grandes áreas, quilômetro quadrado é uma boa opção. Para áreas mais ou menos medianas, usamos o metro quadrado, a área do terreno, a área da casa, a área do apartamento. E o centímetro quadrado, convenhamos, para áreas bem menores, como a área da folha de um papel, área ocupada por um desenho pequenininho, né? Numa folha, em que seja medido por centímetros. Tudo bem, gente? Aqui meu slide pulou para o probleminha, mas agora vamos resolver, sim, um probleminha de área. O primeiro exercício de área que você está vendo aí é calcular a área do campo de futebol dessa figura que você está vendo aí, ó. Vamos lá? A área do campo de futebol, galera. Presta atenção comigo aí, ó. A área do campo de futebol de 50 metros por 30 metros. Claro que aqui já está me dando a solução. Eu faço 50 vezes 30, né? Vamos voltar um pouquinho no slide, ó. 50 metros, que é o comprimento, vezes 30 metros, que é a largura. Como está em metros, a resposta vai ser metros quadrados. Daí a área do campo de futebol. Isso quer dizer que essa área é 1.500 metros quadrados. Não é tão difícil assim, por mais que o meu slide esteja ansioso para te dar essa resposta, não é verdade? Galera, moleza, né? É só multiplicar comprimento pela largura. Comprimento 50 metros, largura 30 metros. Com 5 vezes 3 dá 15, com 2 zeros de cada número aqui, né? Um zero daqui com um zero de lá, 1.500 metros quadrados. Se fosse para preencher de grama esse espaço, eu teria que chegar na pessoa que vende grama, porque tem como você calcular, você comprar grama por metro quadrado, né? Você vai lá e fala, ó, eu preciso de 1.500 metros quadrados de grama para plantar nesse campo de futebol. Se o campo fosse uma grama sintética, eu precisaria daquele material sintético, 1.500 metros quadrados para preencher, se fosse o caso de um campo de futebol com grama sintética. Interessante esse exemplo da grama natural e da grama sintética, né? Bem legal, porque em ambos os casos a área é a mesma, não teria como fugir, tá bom? Joinha? Vamos lá então. Galera, exercício número 2 da área, ó. Presta atenção aí. Eu trouxe para você, mais ou menos em centímetros, é como se tivesse a planta de um quarto, mais ou menos um quarto com escritório, né? Tem uma cama ali, tem 2 criados ali, tem uma mesinha, um tapete, não sei, né? Um banquinho, um computador. Sabe aqueles quartos tipo escritório? Eu achei legal, um quarto moderno, né? A pessoa está adaptando aquele espaço ali, não só para dormir, como também talvez para fazer um home office, né? A gente está usando muito na pandemia aí o home office, né? Muita gente trabalhando aí, né? Adaptando os cômodos da sua residência para dar um atendimento à distância, que é legal também. Mas o que é mais legal é calcular a área desse quarto. Perceba que o comprimento, né? Qual é a área desse quarto da figura aí, né? O comprimento é 400 centímetros e a largura é 300 centímetros. Olha só que interessante então, galera. Para dar a solução desse problema, é necessário multiplicar 400 pelo 300. Se eu multiplicar 400 por 300, isso dá 120 mil centímetros quadrados. Parece exagerado pensar assim, mas pensa comigo, ó.
eu tenho 2 zeros do 400, não é verdade? Eu tenho também 2 zeros do 300. Se eu realizar 4 vezes 3 dá 12, não sei se você percebe que eu preciso dos 4 zeros para dar a resposta. Os 2 zeros do 400 e os 2 zeros do 300. Então, se eu colocar 4 vezes 3 dá 12 e juntar o total de zeros, dá 4 zeros na frente do 12, o que dá 120.000 centímetros quadrados. Tudo bem, gente? A gente conseguiu transformar, né? Claro, calcular, né, a área desse quarto em centímetro quadrado, porque justamente a unidade que está sendo utilizada é o centímetro. Então, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, coloco o 2 lá em cima. Galera, mas interessante também que eu poderia calcular em metro quadrado. Eu não sei se vocês sabem, mas 400 centímetros, se eu dividir por 100, e 300 centímetros dividido por 100, eu teria 4 metros de dimensão no comprimento e 3 metros de dimensão na largura. Porque quando eu divido por 100, é como se esses zeros desaparecessem, né? 4 metros vezes 3 metros, eu tenho um quarto com 12 metros quadrados. Eu chamo sua atenção nesse momento. Eu queria que você percebesse nesse vídeo que 120.000 centímetros quadrados é exatamente igual a 12 metros quadrados. Então, para eu calcular em outra unidade, é interessante você fazer a transformação antes de multiplicar, que aí eu acho que fica mais fácil para você entender. 400 centímetros valem 4 metros, 300 centímetros valem 3 metros, 4 metros vezes 3 metros, 12 metros quadrados. Percebeu? Eu tenho medo que você não tenha entendido isso. Talvez você vai ter que voltar esse vídeo, assistir de novo essa parte. O que o professor fez? 1 metro tem 100 centímetros. Eu não sei se você percebeu, mas 400 centímetros é 4 metros. 300 centímetros é 3 metros. 4 metros vezes 3 metros dá 12 metros quadrados. Percebeu aí? Eu tenho medo que você não tenha entendido isso. Dá uma olhada aí na minha tela, ó. Então tá aí o exercício 2 de área para você entender. Beleza? 12 metros quadrados é a mesma área do que calcular 120.000 centímetros quadrados. É a mesma área, só a unidade é diferente, porque eu estou respeitando a unidade da multiplicação, que é centímetros no primeiro caso, a parte de cima, e metros no segundo caso, a parte de baixo. Tudo bem, galera? Ah, tô aqui para te ajudar. É isso aí, pessoal. Então, vamos continuar o nosso estudo aí da apostila 2, com o professor Balada Mix. Vamos ver agora o conceito de volume. Galera, volume é o espaço tridimensional, 3 dimensões, ocupado por um corpo, ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa. Galera, claro que essa definição, ela parece ser um pouco mais difícil de entender, mas todo recipiente tem capacidade de armazenar alguma substância na forma líquida, né, na forma gasosa, principalmente. Claro que a forma sólida, ele já possuiria um certo volume, porque aí já é maciço, entende? Tem uma capacidade, eu consigo calcular, por assim dizer, qual é o volume, ou seja, quanto de material nós temos ali, usando a ideia de 3 dimensões, não é verdade? Galera, estou aqui para te ajudar. Vamos entender melhor esse conceito do volume aí com o professor Balada Mix. Galera, imagine que você tem então esse bloco retangular, que é claro que é comumente chamado na matemática de paralelepípedo, é isso mesmo, paralelepípedo. Galera, esse paralelepípedo, é claro que ele tem 3 dimensões. Ele tem comprimento, largura e altura. Não sei se você está percebendo. Perceba que além do paralelepípedo da figura, ó, que tem comprimento, largura e altura, eu tenho também o meu cubo. O cubo é aquele dadinho, sabe? O dadinho, cubo. Então, o dado é um cubo, né? E o cubo ele também tem 3 dimensões. Só que o cubo ele tem aresta, aresta e aresta. O cubo não tem comprimento, largura e altura. Porque as arestas, que é esse contorno da figura do cubo aí, que você está vendo, tem o mesmo tamanho. Lembra do cubo mágico? Aqueles dadinhos que você usa para jogar joguinho de tabuleiro? É mais ou menos essa ideia, né? O cubo mágico, por exemplo,
ele tem três arestas iguais, ou seja, tanto o comprimento quanto a largura quanto a altura tem o mesmo tamanho. Então, eu dou o nome de aresta. Tudo bem? Então, é basicamente essas ideias, né? Eu tenho condição de calcular, então, o volume desse paralelepípedo e tenho condições de calcular o volume desse cubo. Tudo bem? Então, vamos prosseguir as ideias aí para você não se perder, tá? Olha só. Quais são as unidades mais usadas para calcular volume, galera? Vem comigo então, ó. Para calcular volume, podemos usar o quilômetro cúbico, o metro cúbico e até mesmo os centímetros cúbicos, né? Para calcular volume. Já capacidade, para você não confundir, que é mais ou menos a capacidade que um líquido pode, que um recipiente pode conter, geralmente usamos as unidades como o litro e o mililitro, que são mais usados para unidades líquidas, por assim dizer, né? Exagerando um pouco na fala para você entender aqui. Galera, mas olha só, a ideia básica é que se as dimensões estiverem sendo medidas em quilômetro, eu vou multiplicar 3 dimensões dá quilômetro cúbico. Se estiver sendo medida em metros, se eu multiplicar 3 dimensões medidas em metro, vai dar metro cúbico, porque a ideia do volume também é vezes, é multiplicar as dimensões. Tanto é verdade que se eu tiver algo sendo utilizado em centímetros, ao multiplicar centímetros por centímetros por centímetros, eu chegaria em centímetro cúbico. Já que a ideia básica do cálculo do volume é multiplicar 3 dimensões. Eu tenho medo que você não esteja entendendo. Eu não sei se você já acompanhou algumas reportagens, principalmente agora na época da pandemia, algumas das pessoas estão indo nas cataratas para ver aquele fenômeno das águas descendo nas cataratas. O volume de água que desce na catarata por segundo é enorme. Se você parar para calcular quantos litros, ou melhor, vou falar melhor, quantos quilômetros cúbicos de água descem por segundo, ou se você quer transformar isso para litros, quantos bilhões, talvez trilhões de litros que descem por segundo nas cataratas, a gente teria que decidir qual a melhor unidade a ser utilizada. Claro que na época de chuvas, aumenta-se a quantidade de águas que descem nas cataratas. Com a diminuição dessas chuvas, o volume de água que está descendo seria menor. Só para você ter uma ideia, mais ou menos o que seria a ideia de volume e capacidade. Vai depender muito das condições que eu esteja considerando na hora do problema. Tudo bem, gente? Agora, acompanha comigo, então, como que seria o processo para calcular volume. Eu tenho medo que você não tenha entendido ainda. Vamos formalizar essa questão agora. Olha comigo aí na tela. Ó. Galera, para paralelepípedos e cubos, basta multiplicar em qualquer ordem as 3 dimensões dadas nas práticas dos exercícios. Eu vou repetir. Para calcular esse volume, que é bem comportado aqui, né? No caso, no sentido de que as figuras são bem conhecidas aqui no 5º ano, é só multiplicar as 3 dimensões em qualquer ordem. E aí você vai ter o volume desejado. Olha só. Para o paralelepípedo que tem comprimento, largura e altura, o volume V, assim chamado, vai ser a multiplicação dessas 3 dimensões. O cubo já não tem, o cubo tem aresta. A aresta é a medida desse contorno da figura. Sabe o contorno? Essa linha que contorna a figura laranja? Isso chama-se aresta. E a aresta, basta multiplicar aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o cálculo do volume para a figura na cor roxa vai ser dado por comprimento vezes a largura vezes a altura. O volume eu chamei de V. V de volume. Então, basta multiplicar as 3 dimensões. É claro que, como a multiplicação ela é comutativa, a ordem da multiplicação não importa. É verdade. Mas, para ficar mais bonito aqui no vídeo, eu deixei nessa ordem aí. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Perceba que eu multiplico a medida de cada dimensão apenas uma vez. E olha só que legal. Já no cubo, isso não acontece. Porque o cubo não tem comprimento, largura e altura. Não. O cubo tem aresta. Então, eu multiplico a aresta pela aresta pela aresta. Olha só, no detalhe aí no slide para você. Eu tenho medo que você não esteja entendendo. Veja,
A única coisa do cálculo de volume é multiplicar 3 dimensões. A ordem não importa muito. E se for uma figura igual a essa, que são caixas, entre aspas, bem comportadas, é só multiplicar as dimensões dadas e você tem o volume em 3 dimensões. Por isso aquele 13 em cima das unidades no slide anterior. Agora, acompanhe o exercício para você entender a ideia prática do volume com o professor Baladelli. Vamos lá. No primeiro exercício de volume, acompanha comigo. Vamos calcular o volume do aquário dessa figura que você está vendo aí. Perceba que o comprimento, a largura e a altura é dada em centímetros. Então, provavelmente, a melhor solução para esse exercício seja a unidade em centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Tudo bem? Então, qual é o processo mais natural para calcular o volume desse aquário? Usando, claro, a unidade centímetro cúbico, já que está sendo medido em centímetros. Vamos calcular comigo, então? Se a gente calcular o volume por 30 vezes 10 vezes 20, ou seja, comprimento de 30, largura de 10, altura de 20, basta multiplicar. O agrupamento da multiplicação vai dar a ideia que você desejar. Eu não vou ficar aqui me prendendo à ordem da multiplicação, porque a ordem ela não importa. Olha só então, se eu realizar 30 vezes 10, isso dá 300. Aí eu abaixo vezes 20, fazendo por partes ali para dar uma resposta de uma vez, né? Agora perceba que fica 300 do 30 vezes 10 vezes o 20, que eu abaixei. Agora eu faço 300 vezes 20. Olha comigo aí. 300 vezes 20 dá 6.000 centímetros cúbicos. Então, o volume do aquário é 6.000 centímetros cúbicos. Percebeu? Eu multipliquei 3 dimensões. Não tem mais nada para fazer. Volume é a multiplicação das 3 dimensões dadas. Principalmente se for paralelepípedos e cubos, é mais fácil ainda. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, tá aí para você então o exercício número 1 de volume. Espero que você tenha feito a compreensão dessas ideias que eu estou te passando aí. Agora, vamos continuar. Exercício 2 de volume. Vamos calcular o volume do cubo dessa figura que você está vendo aí. 4 centímetros de aresta, 4 centímetros de aresta por 4 centímetros de aresta. O cubo tem aresta. A aresta é esse contorno azul que você está vendo aí, ó. O contorno azul chama aresta. Tudo bem? Basta você multiplicar. Olha só, qual que é a solução mais simples aí? O volume vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Não tem mais nada para fazer. Beleza? Quer fazer por partes? Vamos lá então. 4 vezes 4 dá 16, não é? Tá, então 16 vezes 4. Tudo bem? 4 vezes 4 é 16. Aí eu faço 16 vezes 4. Você pode fazer a conta de pé aí do ladinho, mas certamente vai ser 64 centímetros cúbicos. Galera, não é tão difícil assim as ideias de volume, não é verdade? Eu achei bem tranquilo. É só multiplicar as dimensões dadas. Aliás, você multiplica as 3 dimensões em qualquer ordem. A ordem do vezes não vai importar. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Agora, galera, como que eu faço essa conversão para capacidade? Eu não sei se você sabe, mas um cubinho, sabe aquele cubinho pequenininho, um dado? Imagina um dado, aquele dadinho pequenininho. Eu não sei se você sabe, mas um dado tem 1 centímetro cúbico. Imagina um dado de 1 por 1 por 1. Esse dado de 1 centímetro cúbico cabe em 1 ml. Isso mesmo, 1 ml. Para você ter ideia de quanto é 1 ml, se você tiver uma seringa, não vai tentar fazer isso em casa, claro, né? Mas uma seringa, aquela seringa que geralmente a mãe dá aquele remedinho na boca para o bebê, para aquelas crianças mais novas, sabe? Aquela seringa. Talvez você tenha tomado algum remédio por seringa, que é medido em ml, mililitros. E na seringa você tem um espaço exatamente de 1 ml, entre 0 e 1 tem 1 ml. Se você tomar 1 ml de remédio, você vai estar tomando exatamente 1 centímetro cúbico do remédio. E isso tem exatamente 1 ml. Galera, mas esse cubo que você está vendo da figura é um pouquinho maior do que aquele dadinho que eu estou dando um exemplo aí. E se a gente pensar bem, 64 centímetros cúbicos cabem 64 mililitros, que é o ml, propriamente dito. Então, se isso for verdade, que é verdade, né? Então, 64 centímetros cúbicos, exatamente 64 ml, porque é uma relação de 1 para 1,
Então, fica fácil fazer a conversão. Agora, eu pensei no aquário da figura anterior. Se eu pensar no aquário da figura anterior, nós temos o seguinte: 6.000 centímetros cúbicos do aquário da figura anterior, exatamente, então, 6.000 ml. Ó, se a gente voltar um pouquinho, vem comigo, ó, vamos voltar aqui um pouquinho no aquário. O aquário da figura anterior tem 6.000 centímetros cúbicos. Eu acabei de afirmar para você que 1 centímetro cúbico cabe exatamente 1 ml. Bom, mas se 1 centímetro cúbico cabe em 1 ml, então é normal a gente pensar que 64 centímetros cúbicos, 64 ml. Nada mais natural que pensar que 6.000 centímetros cúbicos, 6.000 ml. Percebeu? Mas a gente pode ir um pouco mais além. 1.000 ml é 1 litro. Não sei se você sabe, mas 1 litro é 1.000 ml. Se a gente dividir 6.000 ml por 1.000, dá exatamente 6 litros. Não, o meu aquário tem 6 litros. Percebeu essa conversão? Vamos explicar de novo? Sem precisar voltar ao vídeo. Olha aqui comigo, ó. 6.000 centímetros cúbicos é 6.000 ml. Tudo bem? Mas 1.000 ml é 1 litro. 1 litro. Só 1 litro, 1.000 ml. Se a gente considerar 6.000 ml dividido por 1.000, vai dar 6 inteiros. Isso dá 6 litros. Então, o meu aquário tem 6 litros de capacidade. Eu espero que você tenha entendido que a capacidade é uma unidade líquida, por assim dizer, exagerando aqui na fala. É uma unidade que eu meço quanto de líquido cabe num recipiente, com a capacidade que ele consegue internamente de armazenar substâncias na forma líquida, no caso a água para o aquário. Então, esse aquário de 6.000 ml, que tem 6.000 centímetros cúbicos, cabem 6 litros de água. Tudo bem, gente? Espero que você tenha entendido a ideia que eu estou tentando passar para você aqui nesse vídeo. Que não basta apenas multiplicar as 3 dimensões, mas saber ter uma noção de qual a capacidade que esse volume consegue armazenar é interessante também. Beleza, quinto ano? Tá aí a apostila 2, unidade 2, professor Balada.